Falando um pouco de características mais gerais dos plateumintos, a gente pode falar um pouco então do sistema nervoso desses caras, tudo bem? Que é um sistema nervoso ganglionar, tudo bem? Que é uma novidade, porque nos quinidários, que é o grupo que a gente costuma ver anteriormente, o sistema nervoso era difuso, né? Ou seja, era todo espalhado, não tinha uma concentração de tecido nervoso. Aqui sim, você vai ter a formação de gânglios, que nada mais são do que essas estruturas aqui onde você tem tecido nervoso concentrado, né? Então você vai ter, por exemplo, aqui os gânglios cerebrais, na região onde a gente vai chamar de cabeça, tudo bem? Né, aquela tendência de cefalização que acontece nos plateumintos já. Você também vai ter gânglios longitudinais permeando o corpo desse organismo, tudo bem? Falando um pouco mais da cabeça, é na cabeça que a gente vai ter essa concentração de estruturas sensoriais, ou seja, estruturas que permitem perceber o ambiente, sentir o ambiente. Os ocelos, né, que são esses olhinhos aqui, eles são estruturas fotorreceptoras, né? O que é fotorreceptor? Foto, luz, receptor de luz, tudo bem? O que é interessante dos ocelos? Eles não formam imagem que nem os nossos olhos, tudo bem? Eles apenas informam se há luz ou não naquela direção ou naquele local, tudo bem? Então eles servem para perceber a luz, mas não conseguem formar a imagem. A aurícula, que é essa estruturazinha aqui na lateral da cabeça, ela é uma estrutura quimiorreceptora, ou seja, percebe moléculas químicas no ambiente, assim como, por exemplo, o nosso nariz. Então, falando um pouco do sistema digestório desses caras. O sistema digestório deles é formado por um tubo digestório incompleto, assim como a gente já viu nos quinidários. Ou seja, você tem uma entrada que também é a saída. Você não tem boca e ânus, você tem apenas uma entrada que também é a saída, né? É a faringe ventral, né? É uma faringe, essa estrutura aqui, que é ventral, que está no ventre, né? Na barriga desses organismos, né? Que representa uma planária. Não só fosse comer esse crustáceozinho aqui. Tudo bem? Uma coisa interessante que a gente tem que ressaltar, que também acontece nos quinidários, que a gente já viu, é que ocorre a digestão intra e extracelular. Lembrando, digestão é o processo de quebra do alimento. Mas essa quebra pode ocorrer de forma intracelular ou extracelular. Gente, o nome está indicando o que é intracelular, dentro da célula, extracelular, fora da célula. Então a digestão intracelular é aquela que quando a célula absorve algumas moléculas alimentares, ela quebra dentro dela mesma essas células para poder aproveitá-las melhor. A digestão extracelular, que ocorre fora das células, né, extracelular, ela só consegue acontecer devido a uma cavidade digestória, que é uma cavidade onde o organismo vai ingerir esse alimento e vai digerir ali dentro dessa cavidade e depois vai absorver. E o que acontece no caso dos plateumintos é que eles realizam essa digestão extracelular, né, para absorver as moléculas e depois eles também realizam a digestão intracelular. Então eles realizam os dois tipos de digestão, tudo bem? Uma exceção a tudo isso é a tênia, tudo bem? Que também é conhecida como solitária. A tênia é um plateuminto que não tem sistema digestório, tá? É bom lembrar disso porque tem questão que fala disso. É bom entender também por que ela não tem sistema digestório. A tênia é um parasita intestinal, ela vive no nosso intestino. E no nosso intestino o alimento já chega digerido. Então a tênia não tem o trabalho de digerir nada, ela só absorve o que a gente já digeriu para ela. Então ela foi positivamente selecionada o fato dela não gastar energia desenvolvendo um sistema digestório, né? Ela simplesmente absorve o que já chega para ela. Então as tênias não têm sistema digestório, ok? Elas são uma exceção. Bom, falando um pouco também de circulação e trocas gasosas. Esses animais não têm sistema circulatório. Antes da gente falar disso, é bom entender qual a função do sistema circulatório. Tem tudo a ver com a digestão, inclusive. Vou usar como exemplo nós, humanos. No nosso intestino, a gente absorve os nutrientes. Só que esses nutrientes têm que ser distribuídos por todo o corpo, porque todo o meu corpo precisa de nutrientes para se manter vivo e funcionando, né? Então você tem que ter um sistema circulatório que distribua os nutrientes, tudo bem? No nosso caso, dos seres humanos, o sistema circulatório é composto pelas veias e artérias que levam os nutrientes para todas as regiões do nosso corpo. Por isso a maioria das regiões do nosso corpo tem veias e artérias. Portanto, o sistema circulatório ele tem a função de distribuir os nutrientes. E aí você fala, caramba, Luiz, então como é que sem sistema circulatório esses organismos conseguem distribuir nutrientes e se manterem vivos? Isso acontece porque eles têm um tubo digestório ramificado, tudo bem? Que eu representei aqui no desenho. A cavidade gástrica, né? Ela, na verdade, ela não fica concentrada numa região do corpo, como na gente. Ela permeia todo o corpo desses animais e permite que
o alimento seja absorvido, os nutrientes sejam absorvidos em diferentes partes do corpo, tudo bem? Fora que você tem a difusão, né? Essas células aqui vão absorver os nutrientes e vão passando para células mais distantes que não têm contato direto com o tubo digestório, tudo bem? Então, o tubo digestório sendo ramificado, ele permite essa absorção de nutrientes e você tem a difusão que consegue distribuir entre poucas células, tá? A difusão não consegue distribuir entre várias células, só entre algumas mais próximas. Beleza, funciona para eles. As trocas gasosas, por outro lado, permite que esses animais liberem o seu gás carbônico e absorvam o oxigênio, como a gente faz. Só que eles não têm um sistema respiratório, né, como a gente tem pulmão, brônquios, bronquíolos e etc. Então, como é que eles fazem as trocas gasosas? A respiração deles é cutânea, tudo bem? Cutânea vem de cutis, que é pele. Então, eles absorvem oxigênio pela pele e liberam gás carbônico, né, também pela pele. Ok. Essas duas características, gente, tem tudo a ver com o fato deles serem achatados. Por quê? Como o sistema circulatório deles é bem rudimentar, né, bem simples, ele não é tão eficiente assim. Então eles não conseguem distribuir nutrientes por grandes extensões, por grandes distâncias. Então, se eles fossem muito compridos ou muito cilíndricos, muito rechonchudos, a distribuição de nutrientes não conseguiria suprir todo o corpo deles. A mesma coisa para o sistema respiratório. Como a respiração é cutânea, o oxigênio que entra aqui pela pele ia ter muita dificuldade de alcançar o centro deles, por causa que essa difusão assim não é tão eficiente. Então, eles serem achatados facilita isso. Na verdade, eles serem achatados se dá por limitações, inclusive na distribuição de gases e de nutrientes, tudo bem? Bom, já que a gente falou disso, a gente vai falar um pouco também do sistema excretor, tudo bem? O que é um sistema excretor? Que inclusive é uma novidade que surge nesses caras, tudo bem? O sistema excretor permite liberar excretas. O que são excretas? São excretas nitrogenadas, que as células vão absorver partículas alimentares, mas elas vão aproveitar uma parte daquilo. O resto elas liberam, tudo bem? É importante notar que não seria paralelo ao nosso cocô, não seria paralelo às fezes, seria mais paralelo à nossa urina. Por quê? É algo que é liberado das células, é filtrado por uma estrutura, no nosso caso os rins, e é liberado, no nosso caso, na forma de xixi. Esses caras aqui, eles não vão ter rim, não vão ter nada tão complexo assim. Eles vão ter, na verdade, os protonefrídeos, tudo bem? Nefrídeo é essa estrutura que vai realizar a filtragem e excreção das excretas nitrogenadas. O proto, né? Proto significa primitivo ou primeiro, então são nefrídeos, né? Estruturas de excreção primitivas, né? Seria mais ou menos isso, estruturas de excreção primitivas. Então, o que acontece aqui é que esses protonefrídeos vão ser vários canais que vão estar presentes ao longo do corpo desses caras e que vão levar a um fluxo dessas excretas nitrogenadas que vão sair por tubos nas laterais desses caras, tudo bem? Os protonefrídeos, então, são essas redes de canais. Mas o interessante é o que leva a esse fluxo de excretas para fora, né, para esses tubos laterais aqui. São as células flama, tudo bem? Que vão ter esse nome justamente de flama, porque elas lembram uma chama, né? Como vocês podem ver aqui. Na verdade, nada mais são do que cílios, ou melhor, flagelos, que ficam batendo, né? Batendo e levando essas partículas, essas excretas, para fora, através dos protonefrídeos, levam essas saídas laterais aqui, né? Eles não têm uma estrutura de saída única, eles têm várias ao longo do corpo, é como se eles urinassem ao longo do corpo inteiro. Então você tem essas células flamas, tudo bem, que vão liberar a substância amônia, tudo bem? Eles vão liberar amônia. E essa é uma novidade evolutiva bem interessante desses caras, então é bom ficar atento, ok?